Ora, cá estou para mais um episódio, desta vez que intitulei Ter ou Não Ter Razão. Este tema surgiu na sequência de um livro que a minha mulher comprou, designado, ou cujo título era A Arte de Não Ter Sempre Razão, de um filósofo canadense atual, Martin Desauriers, que, muito baseado na estrutura de pensamento do filósofo francês Michel de Montaigne, que seja, é o que resume, no fundo, a grande estrutura de pensamento de Montaigne, que, como também podemos dizer, foi um precursor do ensaio, enfim, coloca numa posição de um certo ceticismo, de um certo... enfim, considera uma série de virtudes para podermos estabelecer um diálogo. O livro é estruturado de modo simples, é um livro muito simples, mas no fundo o que é que ele fala? Fala de obstinação, que nós não devemos ter, portanto, criando uma filosofia que pode ser sempre ensaística e que nos pode levar sempre a ideias diferentes, aí tudo bem, sugerindo a desmilitarização do diálogo, encantados, a gente não vai para um diálogo para podermos vencer o adversário, se não formos para um diálogo para podermos vencer o adversário. Mas, no fundo, as discussões acabam por ser, muitas vezes, ou quase sempre, no sentido de se vencer o diálogo e não no sentido de procurar a verdade das coisas e procurar a própria razão das coisas. Parece-me que tanto Martin Desauriers como o filósofo francês do início do século XVI, Montaigne, são muito relativistas nesse posicionamento. Não, toda a gente poderá ter as suas razões. Ora, isso não me parece ser, logo à partida, interessante para se ter um diálogo, não é? Também não me parece ser muito positivo nós querermos evitar o confronto, porque se não tivermos ideias diferentes, também o diálogo para pouco serve. O que me parece, bem, concordando com a desmilitarização no próprio diálogo, a gente não vai para ali para guerrear, mas vai para ter argumentos sólidos. E aqui é que está também um pouco a importância do diálogo, que é nós termos a capacidade, estando nós próprios convencidos, porque temos que estar para irmos, ou então somos uns hipócritas, não é? Portanto, quando vamos dialogar com o outro e vamos expor determinadas ideias, é porque acreditamos nelas. Portanto, um problema que se põe aqui, a meu entender, é o problema das ideias que nós temos não terem sido suficientemente trabalhadas, portanto, não estarmos capacitados no sentido de termos lido alguma coisa sobre os assuntos, no sentido de termos estudado o assunto, no sentido de podermos ser curiosos relativamente ao assunto e ir mais longe naquilo que são as ideias mais simples e primeiras, e então aí sim, aí há importância naquilo que vamos dizer. Ora, quando nos cortam à partida, ou quando as pessoas não estão predispostas a isso, e querem ficar pelas suas simples ideias, sem terem o trabalho de as ter estudado, de as ter comparado, de as ter desenvolvido, temos aí um problema de terreno comum da conversação. Portanto, parece-me muito importante haver ou conseguirmos uma arte para desenvolver exatamente o diálogo, mais do que a arte para sabermos se devemos ter razão ou não devemos ter razão. Mas, no livro, e beneficiando daquilo que são, ou daquilo que nos traz em termos de informação e em termos de conhecimento, o próprio filósofo canadense
muito com base em Montaigne, como digo, é importante haver uma humildade no diálogo. Não sermos intelectualmente arrogantes. Ok, tudo bem, estamos ainda encantados sobre o desenvolvimento destas situações, ter razão ou não ter razão. Cabe também dizer que este livro, com este título, tem a base do livro de Schopenhauer. E como nós sabemos, Schopenhauer era um indivíduo pessimista, era um indivíduo que, enfim, não era propriamente, ou não estava, ou tinha sobre a humanidade uma visão um pouco negativa, e que escreveu exatamente ao contrário do Martin Desauvriers, escreveu um livro intitulado A Arte de Ter Sempre Razão. Para quê? Quer dizer, no fundo, os argumentos que o Schopenhauer já desenvolveu no livro A Arte de Ter Sempre Razão são os contra-argumentos do outro livro da Arte de Não Ter Sempre Razão. Porque o Schopenhauer escreveu uma série de situações, de regras, etc., que eram exatamente, ou colocavam-nos no sentido de perceber porque é que o outro usava toda esse conjunto de argumentações, de estratégias, etc., não é? Que já vamos falar nelas. De qualquer modo, sim, termos um pensamento aberto é uma virtude, mudar ideias, ter flexibilidade é uma virtude, sermos curiosos é uma virtude, aprender a calar, consequenciando uma generosidade como virtude em função de, ok, pronto, então nós somos generosos e calamos-nos para não ofender os outros. Tudo bem, continuando a desenvolver um pouco estas ideias, sabendo que tudo está baseado no princípio, muito fundamentado, o livro é muito fundamentado nos pensamentos de Montaigne, ou seja, não tenho certezas, tenho experiências, ceticismo e dúvida, autoconhecimento, tudo certo, não é? Um certo relativismo cultural que eu já não aceito muito bem, porque ou há cultura ou não há cultura, e podemos sempre fazer uma graduação de análise de culturas mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas. Portanto, o relativismo é uma coisa que tem que ser aprofundada. Aceitar a natureza humana também, não tenho dúvidas nenhumas, a simplicidade e a vida equilibrada, ótimo. Dúvida permanente também. Aceitar o outro, olhar para dentro, a tolerância que devemos ter, tudo certo. Na arte de ter sempre razão, já o Schopenhauer tem, ou parte de um princípio, que é discutir, segundo ele, não é qualquer coisa que se faça para encontrar a verdade, mas sim para vencer o nosso ponto de vista. Ora, quem vai para um diálogo com esta postura, com certeza que aí temos duas situações. Ou nos pomos em nós próprios, não é? Que vamos para o diálogo e pensamos que temos razão e somos autocríticos, também é muito importante, para saber até que ponto, quando abordamos o assunto, já estamos preparados, temos o discernimento necessário para perceber daquilo que estamos a falar, e aí temos vontade, acho nítido, acho justo até, que esse diálogo, que sejamos capazes de comunicar aos outros aquilo que é a nossa verdade, nem que seja parcial, nem que seja, enfim, uma verdade relativa. Portanto, no fundo, o pessimismo de Schopenhauer, não é? E aquele ensinamento dos truques retóricos, de manipulações, de falácias, acaba por ser o mesmo
visto de um outro ponto de vista, dos comportamentos indesejáveis sugeridos com o Martin, não é? Como manipular o argumento, confundir o adversário, atacar a pessoa, usar emoção em vez de lógica, utilizar meias verdades, inverter o ónus da prova, insistir até vencer, também é cansativo, sim senhor, usar da autoridade, criar armadilhas e, sobretudo, má fé e fingir, não é? Não entender, interpretar, ao contrário, desviar o comportamento. Ora bem, por outro lado, nós sabemos, e o Maritain diz-nos, que são os comportamentos nocivos ao diálogo, que as reações intempestivas perante argumentos, sim, acho que sim, mas também argumentos contraditórios, obviamente. Não devemos ter ações intempestivas. E isso muitas vezes é preciso e é necessário controle. A incapacidade para corrigir os nossos pressupostos também é importante. Não vamos ter um sentimento de deleite por aí fora com as nossas certezas, né? E não controlar esse deleite. Ok, tudo bem, são bons conselhos, é aquilo que poderíamos. Não sei se é arte, não é? Porque a arte é qualquer coisa que faz ou que deve fazer explotar sentimentos, emoções, pôr-nos a pensar, dizer assim, ok, mas eu estava. Isto pode ser isto ou pode ser aquilo, não é bem aquilo que eu pensei. Isso coisas que nos façam fazer isso é arte. Portanto, no próprio título do livro, arte é uma coisa que não será propriamente aquilo que se está a fazer. Mas também, ainda continuando nas coisas negativas, não vamos proferir frases que assassinem o diálogo. Não, devemos ter algum cuidado. Não devemos fazer isso. Também não vale a pena ter um tom desnecessariamente combativo, uma vez que não conduz a nada, não é? E, sobretudo, do meu ponto de vista, querer vencer sem qualquer preocupação com a verdade, mesmo que esta seja relativa. Não é? Eu não sou um adepto ou penso que não há verdades absolutas. Não. Agora, há verdades numa contextualização daquilo que se está a discutir, há verdades e há mentiras. Não é? E não é só isso, é a capacidade de percepção que nós temos para apreender essa situação, para apreender os fenómenos que estão envolvidos, é que é importante. Portanto, quando nós partimos para um diálogo com outro ser humano, ou com outra parte, seja o que for, parte de grupos, etc., nós estamos logo à partida condicionados por a diferença de discernimento que as pessoas têm sobre os problemas, que é hoje grande problema, que a meu entender se está a pôr a humanidade, é que hoje, como todos nós temos, como eu estou a fazer agora, temos a oportunidade de divulgar as nossas ideias, se há indivíduos que querem logo, apreendem uma coisita sobre um determinado assunto e logo lhe parece que dominam aquele assunto e têm a verdade. E depois ganham esse próprio pensamento, que é um pensamento pouco consistente no desenvolvimento das coisas. E aqui poderíamos falar de pensamentos que têm a ver com as ilusões que as pessoas têm. Não é? Eu meto-me num determinado grupo, num pensamento político, por exemplo, e fico muito confortável ao desenvolver aquele pensamento. E depois não tenho momentos, nem tenho tempo. Outra coisa importante é ter o tempo. Em que tempo é que se fazem os diálogos? Vejamos, por exemplo, o caso das guerras. Ou o caso de quando não se fala em determinados assuntos que já começam a ser. Hoje existe isso muito na moda, não é? A gente cria sobre determinadas questões, sobre segurança, sobre imigrantes, sobre estes oquismos ou pensamento politicamente correto de proteção dos indivíduos dos grupos, dos pequenos grupos homossexuais, os indivíduos que se agrupam porque
não têm grande afinidade ou são muito misóginos e por ali fora, não é? O que é que acontece? Quando eles discutem isto, sem depois aprofundar as situações, sem ver as implicações que tudo isso tem, que estas discussões devem ter, e as extremizam, logo estamos numa impossibilidade até de estabelecer os diálogos. Claro que há posicionamentos aqui filosóficos de pessoas que os grupos falam dos grupos, não é? Ou falam em grupo. Quando se entra num grupo, a gente toma o grupo e depois fica refém desse próprio grupo. Há um condicional no grupo, não é que seja condicionante, mas é pelo menos condicional. Quando se entra num grupo, nós ficarmos na condição do próprio grupo. Como também, por outro lado, não gostamos de perder as nossas ilusões, digamos assim, nós temos uma utopia, ou temos um sistema qualquer que queremos defender, ou umas ideias que queremos defender, e aquilo é confortável para nós, até por variedíssimas depois razões práticas, nós não queremos depois confrontar-nos com a verdade ou mudar. Portanto, o problema da mudança é um problema também que se coloca aqui com alguma afinidade. De qualquer modo, voltando ao Martin Desailliers e ao livro, portanto, estamos aqui perante dois livros, o livro de Schopenhauer e o livro de Martin, do filósofo canadense atual, que nos colocam para estas questões, nos levantam estas questões. Mas o Desailliers ainda nos traz alguns conceitos interessantes. É contradição performativa. Há sempre uma contradição performativa quando a gente às vezes trabalha. Traz-nos um conceito que eu não aprecio muito, mas que é a caridade interpretativa. Portanto, haver alguma humildade no diálogo. E depois também nos fala de outra coisa que achei interessante, que é a estupidez sofisticada perante a estupidez simples. Portanto, um intelectualoide ou intelectual, assim, mais como eu agora, neste instante ou nesta situação em que estou a intelectualizar os meus pensamentos, não é? Se assim se pode dizer, o que é que acontece? Eu, se tiver nisto se eu não for à procura da verdade, se eu não estiver mais interessado, ou se estiver interessado em vencer, em ter o que já falei, estar deleitado com as minhas ideias, etc, 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 e não tiver uma certa moderação, com certeza que estou perante uma estupidez sofisticada, diferente da estupidez simples, ou seja, do indivíduo que não desenvolveu por razões várias, tempo, ter que se preocupar com sobrevivência, ter a família, isto e aquilo, que não pôde desenvolver. Também fala numa outra coisa que é hoje o capital algorítmico. Portanto, há, de facto, ou elaborarmos os algoritmos, não é, que são fáceis, vão sempre um caminho fácil, tem vantagens capitalizar isso. Bem, mas o que é certo é que também a argumentação retórica por si só também não é produtiva, não é? Portanto, o que me parece, ou quando eu estou agora a desenvolver isto, o que me parece que seja verdadeiramente importante é não chegarmos ou não termos ou não darmos alguma relevância, ou darmos pouca relevância, mas considerando esses aspectos que foram desenvolvidos na arte de ter e não ter razão. E, portanto, reparemos que Montaigne tem a sua argumentação no século XVI, acho que morreu em 1590 qualquer coisa, e 300 anos depois Schopenhauer tem uma argumentação baseada num pessimismo da sua interpretação sobre o ser humano. E negativismo até, não é? Como muitos outros, não é? Como o nosso próprio escritor prémio Nobel comunista, mas com um pensamento extraordinariamente desenvolvido, que também era um indivíduo que tinha pouca esperança
para a humanidade. Nietzsche, podíamos pôr aqui o Nietzsche, também tem um pensamento muito individualista, não é? Portanto, o homem deve se assumir pela sua intensidade e em si próprio. Quando o homem entra em grupos, o tal condicionante que eu já falei vai vai-lhe tirar capacidade crítica. E a capacidade crítica e o pensamento crítico é muito importante. Bem, para não me alongar muito mais, onde é que eu encontro ideias que possam ter alguma relevância? Uma é, os diálogos sobre determinados assuntos devem ser feitos em devido tempo para produzir resultados mais eficazes e sempre na procura de um terreno comum. É difícil. Aí, talvez, possamos dizer que tínhamos que ter uma arte de motivação para o diálogo, para um diálogo que produzisse ou que as pessoas estivessem interessadas em procura da verdade das coisas e ver se logo, no início do diálogo, as pessoas estavam com essa vontade ou se queriam só defender as suas ideias pelas suas próprias ideias, sem se preocuparem se iam no caminho da verdade ou não. No caminho da verdade, obviamente, sempre relativa, mas contextualizada. Há uma verdade, não é? A gente contextualiza um sentido qualquer, contextualiza um carro a passar numa rua. O carro atropelou uma pessoa. Ou atropelou ou não atropelou, não é? Portanto, depois as consequências e como foi, etc., etc., que se tem que desenvolver. Mas a verdade é, o carro atropelou aquela pessoa. Portanto, não há como fugir a verdade desde que devidamente contextualizadas. Portanto, aí são as tais evidências. Há evidências das coisas ou não há evidências das coisas. Portanto, este parece-me uma questão relevante, uma questão importante, que é encontrar uma estratégia para promover o diálogo a um terreno comum de entendimento. Quando nós somos forçados a dialogar para conseguir a paz, portanto, é já tardiamente, já não temos grandes argumentações. Nós devemos dialogar em tempo devido para resolver os problemas. Eu agora falei na paz porque é uma situação extrema. Mas para um determinado assunto que se trate, com certeza, quando se tem um delegado, um diálogo, é para saber se as soluções para a resolução daquilo que vem da problemática do assunto que estamos a tratar é ou não a melhor maneira de obter bons resultados para a humanidade, ou para o grupo, ou para aquilo que for. Portanto, aqui é que está, no meu entender, e aprofundando a ideia que inicialmente se colocou, ou o tema que é ter ou não ter razão, torna-se irrelevante criar esses mecanismos todos. É importante no sentido de trazer alguns fatores positivos, como já relatámos uma série deles, de posturas comportamentais, quer vistas do nosso ponto de vista, quer vistas do ponto de vista do outro, mas o que é importante é saber estabelecer e motivar as pessoas a um diálogo em tempo devido. Em tempo devido. O fator tempo aqui parece-me ser o fator determinante. As coisas têm que ser discutidas, não, para depois passarmos à ação, têm que ser discutidas previamente em tempo devido. Porque quando não se discutem em tempo devido e fugimos a estas coisas todas e as pessoas vão para os diálogos só para vencer o adversário por outros interesses que não sejam os interesses verdadeiramente de investigação intelectual, de aprender mais, de ser reflexivo sobre as coisas, enfim, tudo isso, então, sim, aí não há dúvida nenhuma que parece-me que
a discussão de ter razão ou não ter razão só importa na medida em que aprofundamos ou conseguimos dialogar e chegar a um terreno comum em que as pessoas cedem sobre as suas ideias sobre as coisas e então sim têm um patamar de entendimento para partir para a ação concreta. Portanto, terminando, o que me parece mais importante e mais relevante de termos ou não termos razão, porque isso todos nós vamos querer ser tempo de razão, é a capacidade que temos de levar aos outros, quer dizer, a arte que possamos ter, os enquadramentos em que temos, como se faz, e o tempo em que isso se faz, porque quando nós chegamos já a situações extremas, às vezes o diálogo não tem riqueza nenhuma, não é? A pessoa está vencida, ou está não sei o quê, ou tem que ceder por variedíssimas razões, e ponto final. E pronto, fico-me por aqui por hoje. Não sei se contribuí de algum modo para aprofundar, que no fundo é o meu objetivo, é sempre aprofundar os assuntos, dar-lhes algum significado e significância no sentido do valor que as coisas têm quando se fala delas. Até à próxima.